Pai, que oramos e cremos, ó Deus, no Teu poder, em nome de Jesus. Pai, também oramos pela vida da pastora Regiane, que irá trazer essa palavra nessa noite. Que o Senhor possa conduzi-la, Senhor, através do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. E as palmas louvam o Senhor. Aleluia, graças a Deus, graças a Deus. Vamos aproveitar que os irmãos estão em pés e vamos então abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel. Capítulo 2. Vamos ler do verso 12 em diante, até o 32. É uma leitura extensa, mas necessária, para nós entendermos o contexto, amém? Joel capítulo 2, verso 12 em diante. Todos acharam? Amém? Tem umas criancinhas aqui procurando, mas vão achando aí, amém? Diz assim a palavra do Senhor: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus? Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos. Reúnam as crianças e os que mamam no peito. Que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos. Que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações. Porque hão de dizer entre os povos: onde está, ó Deus deles? Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: eis que lhes envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Mas o invasor que vem do norte, eu o removerei para longe de vocês, e o lançarei para uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não tenha medo, ó terra, alegre-se e exulte, porque o Senhor faz grandes coisas. Não tenham medo, animais selvagens, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão os seus frutos e as figueiras e as videiras produzirão com vigor. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida, fará descer como no passado, as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, o migrador, o devorador, o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos, e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro, e nunca mais o meu povo será envergonhado. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre todo
toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Amém? Graças a Deus. Pode tomar assento. Gostaria que o pastor só acendesse a luz aqui para mim, porque me judiou agora nessa leitura aqui. Eu já estou precisando usar óculos e ainda no escuro está difícil. Nós estamos na campanha do avivamento. E quinta-feira passada nós falamos sobre o que é avivamento, a necessidade do avivamento, nós buscarmos o avivamento. E hoje eu gostaria de refletir com a querida igreja, com os irmãos, sobre este texto que nós lemos aqui, sobre esse avivamento que nós estamos buscando na campanha, e 4 verdades sobre o avivamento aqui nesse texto, né? Como buscar esse avivamento, por que buscar esse avivamento, quem deve buscar esse avivamento e os resultados desse avivamento. Amém? Graças a Deus. Queridos, nós falamos semana passada que sempre um avivamento ele é precedido pela crise. Porque nunca vi, né? A gente nunca viu em tempos que está todo mundo gozando de prosperidade, felicidade, abundância, está tudo certo, tudo bem, a igreja está bombando, né? Ninguém vai pedir avivamento. Mas o avivamento, ele vem como um despertamento para tempos de crise. Ele é gestado, o avivamento, ele é gestado no ventre da crise. E neste contexto aqui de Joel, profeta Joel, ele é conhecido como o profeta do Pentecostes, né? E ali nesse contexto que levou o profeta Joel a clamar, pedir a Deus, né, por avivamento, era um contexto que o povo de Deus estava sofrendo muito, estava passando por crise. E nós podemos observar no capítulo 1, no verso 4, que diz assim: que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu, que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu, que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Então tinha um bando de gafanhotos, né? E a gente falou sobre semana passada também a destruição que os gafanhotos são capazes de produzir. Há pouco tempo atrás nós tivemos uma ameaça sobre o Brasil de uma nuvem de gafanhotos. Não sei se vocês viram, notícia na televisão, né? E isso gerou muita angústia, muita preocupação, né? Principalmente para os agricultores, para os pecuaristas, porque eles sabem a destruição que os gafanhotos fazem. Agora mesmo, nesse exato momento, né, Cascavel está enfrentando também muita dificuldade com formigas saúvas, né? Vocês já viram aquelas formigas bem grandonas? Então, elas também, assim como o gafanhoto, elas fazem um estrago também nas plantações. Nas roseiras elas gostam bastante, mas elas também gostam das plantações, né? Então está assim uma praga de formigas saúvas aqui em Cascavel. E aqui o povo de Israel estava vivendo essa infestação, né, de gafanhotos. E 4 tipos de gafanhotos, né? Gafanhotos assim terríveis, destruidor, devorador, cortador, migrador, terríveis mesmo. Então era um
caos, né? E essa destruição dos gafanhotos, né? Você pode observar ali no capítulo 1 mesmo, no verso 10, que diz assim, ó: os campos foram arrasados e a terra está de luto, porque o cereal foi destruído, o vinho novo acabou, o azeite está no fim. Aí você olha lá também no verso 17, diz assim: as sementes secaram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram destruídos, os armazéns derrubados, porque o cereal se perdeu. Olha só, eles estavam vivendo uma crise muito grande de destruição das suas plantações, e até mesmo os seus armazéns, os seus celeiros estavam vazios. Eles não tinham nem mesmo semente para replantar, para refazer a lavoura que foi perdida, todas as plantações. Então eles estavam passando momentos de fome, uma crise econômica gigante. E não bastasse isso, também os pecuaristas, os agricultores estavam sofrendo, e os pecuaristas, aqueles que criavam animais. Olhe lá no verso 18: como geme o gado, as manadas de bois estão inquietas, porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelhas estão sofrendo. Então os animais também estavam sem pasto, porque o gafanhoto veio e arrasou com tudo. Ficou somente torrões de terra. E o que o gado ia comer? O que as ovelhas iam comer? Então, as pessoas não tinham para onde correr. Elas começaram a passar necessidade, uma crise muito grande. E além dessa crise econômica, dessa crise sanitária, né, trazida pela nuvem de gafanhotos, né, essa crise de fome, de destruição, de miséria, eles também estavam enfrentando uma crise política. Você pode ver ali no verso 6, porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, com dentes como de leão e presas como de leoa. Gente, era um caos total. Era um caos, porque além das pessoas estarem pobres, miseráveis, com fome, sem a fonte de renda, né, ao seu trabalho, eles não tinham mais trabalho. Eles perderam o seu emprego, o seu trabalho, a sua fonte de renda. Eles não tinham para onde correr, não tinha banco para fazer financiamento, não tinha o como resolver essa situação. E além disso, eles estavam sendo oprimidos por exército inimigo, que queria destruir, que queria saquear, que queria levar todo mundo escravo. Então eles estavam nessa situação de crise. Esse é o contexto, esse é o panorama geral, né, que esse povo estava vivendo, que levou o profeta Joel a clamar a Deus. E hoje, queridos, nós também estamos vivendo crise. Nós estamos vivendo uma pandemia. Nunca na história desse país, como dizem, nunca nos nossos mais criativos pensamentos imaginamos que estaríamos vivendo isso. Estaríamos passando por isso, não é, irmã? Então, nós estamos numa crise sanitária, uma grande epidemia, que ela é não somente aqui local, nacional, mas ela é mundial, né? E as pessoas estão correndo para lá e para cá, tentando achar uma solução, colocando esperança em vacina, e aí tem várias vacinas, e nenhuma delas é eficaz 100%, e tem gente tomando vacina e ficando doente do mesmo jeito. E por quê? Porque é uma crise que nós estamos vivendo, igual aqui que Israel passou. Então, veio o gafanhoto, que vamos dizer assim, é o coronavírus.
veio destruindo, devorando, arrasando com tudo. E as pessoas perdendo a vida, perdendo a saúde, perdendo entes queridos, perdendo emprego, a economia sendo arrasada. Estamos em crise? Sim, estamos em crise. Estamos em crise política? Estamos em crise política. Estamos em crise moral, estamos em crise moral, queridos. Com certeza, estamos passando crise moral. Se você ligar o jornal, você vai ver lá na Hungria, um país que está dos remanescentes tentando permanecer com os valores, os costumes saudáveis da família, preservando os valores da família. Então lá eles não aceitam casamento de homossexuais, eles não aceitam os homossexuais adotarem crianças. Por quê? Porque eles querem ainda preservar a instituição chamada família. Mas o que está acontecendo? Os outros países do bloco europeu querem banir, punir a Hungria, querem tirar, estão pressionando para que o primeiro-ministro húngaro volte atrás e ceda e abra espaço. Então há uma deturpação dos valores do que é família, porque família tradicional, homem, mulher e filhos, virou coisa cafona, virou até mesmo uma afronta você dizer que você tem uma família tradicional. Né? Você não pode falar nada que você não concorda, que o que a palavra de Deus fala, que você está sendo homofóbico. Mas, queridos, nós não estamos vivendo uma crise de homofobia. Nós estamos vivendo crise de cristofobia. Onde as pessoas que são cristãos, que levantam os valores da família, os valores do reino de Deus, estão sendo perseguidas. As pessoas que têm fé em Jesus estão sendo perseguidas. Nós estamos vivendo crise moral, crise espiritual, crise econômica, crise mundial de todos os lados. E é nesse momento que nós estamos em crise, em que você olha para um lado e você se sente perturbado, você vê as notícias, você se sente incomodado. É o momento que nós devemos clamar a Deus por avivamento. Olha, nós estamos vivendo uma crise espiritual também, porque com a pandemia muitas igrejas foram fechadas, aí volta um pouco, com restrições, mas pode voltar. Mas gente, tem gente que não voltou mais. Acostumou ficar em casa, acostumou ficar assistindo live, tem condições de vir à igreja e não vem. O que é isso, gente? É um esfriamento espiritual, é um comodismo. Ah, não, tá bom aqui, eu assisto a live em casa, tá joia. Não preciso me arrumar para ir para a igreja, não preciso sair nesse frio, não preciso sair na chuva. Ah, é rapidinho, eu assisto pela live mesmo, eu adoro a Deus aqui mesmo. Queridos, e aí, esse esfriamento, esse comodismo, as pessoas não sentem mais necessidade de buscar a Deus, as pessoas não sentem mais desejo, ânsia, desespero por buscar a Deus, porque nesse momento de tragédia, de caos total que nós estamos vivendo, o planeta está vivendo, era para ter fila de gente para entrar na igreja, era para ter gente assim, multidões pedindo, por favor pastor, faz um rodízio aí de pessoas para que nós possamos estar na igreja, buscando a Deus, louvando a Deus, clamando a Deus, porque senão nós iremos sucumbir. Então é nesse momento que nós temos que buscar por avivamento. Mas o profeta Joel, então, usado por Deus,
Porque quem fala aqui é o próprio Deus através do profeta Joel, lá no capítulo 2, verso 12, onde nós iniciamos a nossa leitura, que diz assim: ainda assim. Eu gosto muito dessas palavras que fazem transições, que fazem ligações, porque ela diz assim, ainda assim, quer dizer assim, ó, com tudo isso, apesar disso que vocês estão vivendo, ó, apesar disso, ainda assim, agora mesmo. Gente, não é amanhã. Não é quando passar a pandemia, é agora, é nesse momento de causa, é agora, é já, é Deus que está falando para nós. E Ele diz assim, ó, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. E aí nós vamos ver como é que nós vamos gestar esse avivamento, nesse meio da crise. Como é que nós vamos preparar o caminho para o avivamento? Porque o avivamento, queridos, não é nós que fazemos. O avivamento não é um ajuntamento de pessoas. O avivamento não é aqueles movimentos em que as pessoas estão pulando e estão gritando, que as pessoas estão assim, num momento de atração, de show. Não é isso o avivamento. Avivamento não é isso. Avivamento, queridos, é Deus que manda. Nós não temos poder de trazer a vida, porque é Deus que tira a vida e que dá a vida. É Deus que faz viver novamente o vale de ossos secos. É Deus. Nós preparamos o caminho, assim como Deus falou para o profeta, olha, está vendo o vale de ossos secos? Profetiza. Então é nosso papel profetizar, é nosso papel anunciar, é nosso papel buscar, é nosso papel pedir, insistir, clamar a Deus, desejar a Deus por um avivamento. E é Deus que vai mandar. Só que não é de qualquer forma. Deus aqui então dá a diretriz, o direcionamento, como deve ser essa busca. Como deve ser a busca pelo avivamento. Preste atenção. E o Senhor diz lá no verso 12: convertam-se a mim. Primeira coisa que Deus quer, convertam-se a mim. Porque avivamento, queridos, avivamento, ele não está restrito à placa de igreja. Avivamento não está restrito, nós não temos que pedir avivamento para a quarta igreja. Nós, como denominação e como aqui IEQ Jardim Cascata, estamos na campanha do avivamento buscando a Deus. Mas não pense que é só nós, porque também tem milhares de cristãos em todo o mundo que Deus está despertando, levantando para buscar o avivamento. O Espírito Santo, ele não é domesticado. Então o avivamento não é para que a gente venha encher essa igreja e daí todo mundo venha dizer, olha como que a quarta igreja está bombando. Não é isso o avivamento. Queridos, convertam-se a mim, o Senhor está dizendo. Então o avivamento, ele vem quando eu me volto para Deus. Então eu tiro agora o olhar do meu umbigo, eu tiro o olhar somente das minhas necessidades, eu tiro o olhar de estar com medo do vírus e não vir para a igreja, porque eu vou me voltar para Deus, porque Ele tem poder para me guardar. Em vão vigia o sentinela se Deus não guardar a cidade, queridos. Não adianta nada, tem pessoas ficando em casa e pegando o vírus da mesma forma. Então, queridos, nós temos que o quê? Buscar a Deus, se voltar para Deus, se voltar, converter significa o quê?
você está indo por um caminho e aí diz assim uma placa: para fazer o retorno, pegue a pista da esquerda. Para a conversão, é mudar de sentido. Você está indo para lá e você vai virar o sentido, você vai mudar o caminho, você vai mudar a trajetória, você vai mudar tudo que está fazendo. Deus está falando: convertam-se a mim, voltem-se para mim. E aí também o Senhor fala assim: convertam-se a mim de todo o coração. De todo o coração. Se voltar para Ele de todo o coração. Sabe o que significa de todo o coração? Significa profundidade. Profundidade. Porque às vezes as pessoas até buscam a Deus, mas é de forma superficial. É de uma forma rasa. Então, quando a água bate lá no traseiro, elas vêm para a igreja. Quando bate a necessidade na porta de casa, elas vêm para a igreja. Quando elas querem emprego, elas querem casamento, elas querem, tá faltando as coisas, querem saúde, querem isso, querem aquilo. Aí elas vão buscar a Deus. E busca, e busca, e busca, e faz campanha. E às vezes daí não recebe nada, daí já desiste, não faz mais campanha nenhuma. Ou só vem para a igreja porque tem alguma necessidade. Só vem buscar a Deus porque tem alguma necessidade. Só lembra da igreja quando tem um problema. Então isso não, Deus não quer isso. Deus quer: se voltem para mim de todo o coração. É profundidade, é relacionamento. Porque coração é relacionamento. É entrega total, sem restrições. E ainda diz assim: também com diligência, porque eu tenho que me voltar para Deus de todo o coração, e não é de qualquer forma, é com jejuns. Querido, sabe o que é jejum? A gente jejua passando quando a gente quer alguma coisa. Eu quero passar no vestibular, vou jejuar. Eu quero tal coisa, vou jejuar. Eu vou fazer o jejum de Daniel. Eu vou fazer jejum tal coisa. E daí pedindo as coisas para Deus. Gente, jejum não é moeda de troca para pedir as coisas para Deus. Não foi e nunca será. Jejum, sabe o que significa? Fome de Deus. Quando eu estou dizendo assim: eu estou farta, eu estou enjoada, eu estou repugnando essas coisas do mundo, mas a minha alma está gritando, a minha alma está com fome de Deus. Então eu vou jejuar porque eu quero buscar a Deus na minha vida, porque eu quero a presença de Deus na minha vida. Aleluia! E ainda diz assim: com choro e com pranto. Gente, nós temos buscado a Deus com os nossos olhos secos. Sabe? É muito enxuto os nossos olhos. Você não vê mais as pessoas no culto se derramando, chorando, porque foram tocadas pela palavra de Deus. Você vê as pessoas chorando, se entregando, choro mesmo, queridos. Você não vê, você vê muitas vezes a pessoa chorando de pura emoção, ou então chorando pelos seus problemas, se lamentando pelos seus próprios problemas. Ai, como eu sofro, mas daí chora, chora, chora. Gente, nós precisamos com prantos e com choros lamentar a nossa vida miserável de pecado e chorar diante de Deus, se quebrantando, se humilhando. É assim que vai vir o avivamento sobre nós, queridos. E eu quero, em nome de Jesus, que nós todos, a começar de mim, sejamos despertados para estar na presença de Deus, buscando a Ele com jejum, com choro, com lágrimas, com quebrantamento, com o coração dilacerado, quebrantado na presença de Deus. E aí também ele fala assim: rasguem o coração e não as suas vestes, não as suas roupas. Porque era costume
fazer uma encenação como um símbolo de um protesto. Então, estava alguém enlutado, rasgava as vestes. Estava alguém revoltado, rasgava as vestes. Estava alguém indignado, rasgava as vestes. Aí todo mundo via e a pessoa andava com aquelas vestes rasgadas, maltrapilho na rua. E a pessoa fazia questão de andar assim, né, com as vestes rasgadas para dizer assim: estou revoltado, estou sofrendo, estou indignado, estou enlutado. Entendeu? Mas não, o Senhor não quer, porque muitas vezes a gente vive uma espiritualidade de aparência. Aqui dentro da igreja, oh, glória, aleluia. Mas lá fora está do mesmo jeito. E o Senhor não quer encenação. O Senhor não quer aparência. O que o Senhor quer? Que rasguemos o coração. Significa nos humilharmos diante de Deus. É assim que temos que buscar a Deus. É assim que temos que buscar a Deus. E então, por que buscar a Deus? Por que buscar o avivamento? Por quê? Veja lá no verso 13, continuação ali. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. É por isso que nós temos que buscar o avivamento, queridos. Para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Para que o Senhor tenha misericórdia. Sabe por quê? Porque Israel estava passando por isso, porque foi Deus que mandou. Quer ver como que foi Deus que mandou? Quer ver? Olha só. Lá no verso 25 diz assim: restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Deus envia a crise para tratar, disciplinar o seu povo, para que o seu povo se converta, se volte para Ele, e Ele então terá misericórdia. Ele terá misericórdia. Por que devo buscar o avivamento? Você está confortável com essa situação que nós estamos vivendo? Alguém está confortável? Está feliz com essa situação? Então por que temos que buscar um avivamento? Porque Deus é bondoso, compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Temos que buscar um avivamento porque Deus é bom, Deus tem misericórdia de nós. Temos que buscar um avivamento para que Deus que mandou essa crise, para que Deus que mandou esse tratamento, Ele mesmo tenha misericórdia de nós e retire tudo isso e nos abençoe. Amém? Aleluia. Graças a Deus. E quem deve buscar esse avivamento? Vamos ler lá no verso 15. Toquem a trombeta em Sião. Proclamem um santo jejum. Onde que é para trocar a trombeta? Onde? Fala bem alto. Onde? Em Sião. Onde que é Sião? É dentro. É lá. É dentro. É em Jerusalém. É lá dentro. É lá no meio do povo de Deus. Não é lá fora. Porque muitas vezes a gente quer tocar a trombeta lá para o mundo só. É porque tem que salvar o bêbado, tem que salvar o drogado, tem que salvar a prostituta, tem que salvar... Sim, Deus quer salvar eles também. Mas esse avivamento não é para eles. Esse avivamento é para nós. Nós que temos que tocar a trombeta. É nós que temos que nos converter para que Deus
mande os perdidos para a igreja, para que a igreja seja referencial, para que nós tenhamos condições de enfrentar o inferno, porque a palavra de Deus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que significa isso? Não é a igreja que está acuada das portas do inferno, é a igreja que avança, é a igreja que avança e passa por cima e derruba as portas do inferno. Aleluia! Então a trombeta eu tenho que tocar em Sião. Nós temos que começar aqui, queridos, aqui, no meio do povo de Deus, a proclamar um santo jejum. Convoque uma reunião solene. Queridos, tem oração que você vai fazer lá no teu quarto, em secreto. Tem jejum que você vai fazer quietinho, porque não é para você ficar anunciando, ai, estou de jejum, né? Não, você vai fazer o teu jejum, você e Deus. Mas tem oração e jejum que é público. Está aqui, nós temos que nos reunir como igreja para orar, todo mundo junto, temos que nos reunir para jejuar, quando o pastor aqui proclamar, queridos, vamos jejuar em favor da campanha, você tem que ser o primeiro a levantar a mão, e dizer, vou jejuar sim, todo mundo cumpriu o compromisso e jejuar, porque se nós queremos o avivamento tem que ser assim. Reúnam o povo, verso 16, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos. Quem são os anciãos? Os de cabeça branca, os mais velhos. Os mais velhos, gente, não é para ficar em casa, é para vir para a igreja. Viu? Vamos vir para a igreja, está dizendo aqui, congregue os anciãos, reúna as crianças. Então quer dizer, é do mais velho até o jovem. Até os adolescentes, é todo mundo tem que se santificar, viu, crianças? Todo mundo tem que buscar a Deus, tem que orar, tem que jejuar, tem que vir para a igreja, tem que louvar a Deus, tem que ficar prestando atenção no culto, buscar a Deus, é isso que Deus quer, não é só os adultos, é os velhos, adultos, jovens, adolescentes, e sabe quem mais? Os que mamam no peito, viu? Até mesmo os que mamam no peito, os bebezinhos que não entendem nada, tem que ir para a igreja. Também tem que buscar a Deus. Também tem que crescer aqui dentro da igreja, louvando, adorando a Deus, buscando a Deus. Aleluia! Graças a Deus. Quem tem que buscar? O noivo e a noiva. Porque quando o noivo e a noiva casavam, eles tiravam 1 ano de licença, só para curtir a lua de mel. 1 ano durava. Mas o que Deus está dizendo aqui? Que agora não é momento de você olhar para as suas coisas pessoais. Agora é o momento de todo mundo entrar no barco. Todo mundo entrar na dança. Todo mundo precisa estar comprometido. É o velho, é o novo, é a criancinha, é o noivo, é a noiva. É todo mundo deixar um pouco as suas coisas de lado, as suas prioridades de lado. Porque o que é a prioridade do noivo e da noiva quando casa? É o casamento, vou curtir. Mas o Senhor está falando agora, deixa, isso não é a prioridade agora. Agora a prioridade é todo mundo se reunir e buscar. Que os sacerdotes e ministros do Senhor, quem são sacerdotes e ministros? Aqui ó, a liderança da igreja, os pastores auxiliares, todos que têm líder de departamento, líder de diaconato, líder de patrimônio, líder das crianças, líder de todo mundo tem que participar, todo mundo, CDL, todo mundo que tem alguma coisa, canta aqui, toca, todo mundo tem que participar, precisa orar, precisa jejuar, precisa buscar a Deus, todos. Quem deve buscar? Todos. E por último, para nós concluirmos, aí vem os resultados. Olha só que interessante. Verso 18. A compaixão de Deus.
Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: eis que lhe envio o cereal, o vinho e o azeite. Não tinha secado, gente, o cereal, o vinho e o azeite? Não estavam passando necessidade? Não estavam com escassez, com miséria? Então Deus restitui aquilo mesmo que Ele permitiu, aquela seca, aquela miséria, aquela fome. Ele restitui com bastante abundância. Abundância, prosperidade, porque o Senhor, Ele não quer nos castigar, queridos, Ele quer nos abençoar. Nós temos que nos voltar para Ele, porque a bênção de Deus virá sobre a nossa vida. Aleluia! O vinho e o azeite, vocês ficarão satisfeitos, nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Verso 25. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador, o destruidor, e o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Gente, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Agora transfere isso daqui para o Brasil. Nós moramos aqui. Para o Brasil. Imagina Deus enviando o avivamento para o Brasil. Porque nós temos que ter essa expectativa. Porque senão o que nós estamos fazendo aqui? Se nós estamos aqui participando dessa campanha, é porque nós esperamos, nós cremos que Deus vai enviar o avivamento. E nós temos que buscar isso, nós temos que ter esse objetivo, esse alvo, buscar o avivamento. E não sossegar até que Deus mande o avivamento. E eu vou dizer uma coisa para vocês, nós vamos fazer 12 quintas-feiras de busca pelo avivamento. E se Deus não mandar o avivamento até lá, nós vamos continuar buscando até Deus mandar. Aleluia, você crê? Amém? Você pode dizer um amém? Você pode dizer, eu vou buscar o avivamento? Aleluia! Porque olha o que Deus vai fazer. Deus vai mandar para o inferno esse coronavírus. Deus vai mandar saúde para o Brasil. Deus vai mandar abundância. Deus vai restaurar o quadro econômico do Brasil. O Brasil será, queridos, um referencial de transformação. Deus pode, queridos, aplacar a violência. Deus pode aplacar os assassinatos, as drogas, a destruição, a pedofilia, o homossexualismo, a pornografia, a prostituição. Deus envia o avivamento e Ele restaura a nossa terra. Verso 26. Vocês terão comida em abundância. Presta atenção, gente. Você pode dar um glória a Deus? Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Você quer ver maravilhas na nossa terra? Hein? Você quer ver maravilhas? Presta atenção. Verso 28 agora. E acontecerá depois disso. Essa palavra também gosto. Depois disso. Depois disso o quê? Depois disso que foi falado aqui. Como buscar? Por que buscar? Quem buscar? Depois que o povo buscar, depois que o povo se converter, depois que o povo se humilhar, depois que o povo se arrepender dos seus pecados, depois que o povo jejuar, depois que o povo orar, depois que o povo não faltar culto na igreja, depois que o povo tiver compromisso com as coisas de Deus, depois que o povo se dedicar às coisas de Deus, depois que o povo se voltar para Deus, depois disso, derramarei o meu espírito sobre
toda a humanidade. Oh, aleluia! Derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Profetizarão. Sabe o que é isso? Os nossos filhos, nossos jovens, os nossos adolescentes, profeta de Deus. Sabe o que o profeta faz? Ele anuncia a palavra do Senhor. Ele anuncia a palavra do Senhor, isso que é profeta. Profeta anuncia a palavra do Senhor. E os jovens, os adolescentes, as crianças serão anunciadores da palavra de Deus. E o que mais que vai acontecer? Os velhos sonharão. Olha só. Os velhos, as pessoas mais idade, elas gostam muito, elas são muito saudosas, né? Então elas gostam muito de falar da glória do passado. Ah, porque no meu tempo era assim. Eu falo porque eu me incluo nisso, tá? Não sou tão velha, mas eu me incluo. Eu volta e meia eu estou lá saudosa. Volta e meia eu falo para as crianças em casa, ó, no meu tempo, tá? Quando eu tinha a tua idade era assim, assim, assim. No meu tempo. Gente, olha aqui, está dizendo. Os velhos terão visões. Sonharão. Os velhos sonharão. Sabe o que significa isso? Chega de viver do passado. Quem vive do passado é museu. Ah, dá tempo ainda de sonhar. Dá tempo de sonhar. Dá tempo de planejar. Dá tempo de conquistar. Assim como Caleb com 80 anos. 80 anos. Falou assim, opa, deixa comigo que eu ainda tenho muito vigor. Ainda tenho muito cartucho para gastar. Oh, aleluia! É isso que Deus faz quando Ele derrama do Espírito dEle. E os seus jovens terão visões. Queridos, e agora concluindo. Esta promessa é promessa de Deus. Não é promessa do profeta Joel. Deus usou o profeta Joel, mas é promessa de Deus, saiu da boca de Deus para nós, e é para nós, ela se cumpriu, e até os dias de hoje, nós estamos vivendo os resquícios, só que estamos nas migalhas disso daqui. Essa promessa se cumpriu lá no dia de Pentecostes. Estavam lá 120 reunidos no mesmo lugar. Viu, gente? O sobrenatural vai acontecer se nós nos reunirmos como igreja, se nós buscarmos juntos a face de Deus, se nós começarmos a convidar as pessoas, ó, vamos para a campanha, vamos buscar Deus, é tempo de buscar Deus, vamos, urgente, agora temos que buscar Deus. E quanto é tempo? Vamos buscar a Deus. Deixa a preguiça de lado, deixa o comodismo de lado, deixa a desculpa de lado. Ai, hoje brigaram comigo. Ai, hoje me magoaram. Ai, hoje furou o pneu. Ai, hoje chegou visita. Ai, hoje estou com dor de barriga. Gente, chega disso. Vamos buscar a Deus. O povo estava buscando a Deus por 10 dias. Até que Deus mandou o seu Espírito. E ouviu-se o som como de um vento impetuoso que encheu a casa onde eles estavam assentados. E foram vistas línguas repartidas como que de fogo. E eles começaram a falar em outras línguas sobre as grandezas de Deus. E todos aqueles visitantes que estavam ali na festa de Pentecostes, eles estavam ali de todas as partes. E disse assim, não, esses homens estão cheios da palavra de Deus, estão cheios
Espírito de Deus. Aleluia. Amém? Esses homens estão cheios do poder de Deus. E eles não estão falando deles mesmos. Eles estão falando porque eles foram tomados. E ele então citou essa promessa do profeta Joel. Vocês não têm lido o que disse o profeta Joel? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E Jesus, antes de subir aos céus, ele falou para os seus discípulos: fique em Jerusalém, porque vai cumprir a promessa. E virá sobre vocês poder. Recebereis o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Agora, queridos, eu vou fazer o link para as próximas pregações. Nós estamos na campanha do avivamento. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Amém? Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Amém? Quer renovo para a sua vida espiritual? Quer andar por cima das nuvens? Amém? Graças a Deus. Quer viver o sobrenatural na tua vida? Quer viver milagres? Coisas extraordinárias? Porque, queridos, o que é avivamento senão a presença de Deus? O que é o avivamento senão os sinais? Porque a palavra de Deus fala: e estes sinais seguirão aos que creem. Então, queridos, se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, e Deus manda para nós o avivamento, quem está cheio do Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo, produz o fruto do Espírito. E nós agora, nos próximos dias dessa campanha, nós vamos falar sobre o fruto do Espírito, os desmembramentos do fruto do Espírito: amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade. Amém? Então você vai aprender, cada dia vai ser falado de uma coisa. Quinta-feira que vem o pastor Jefferson vai estar aqui falando sobre alegria. Então, se nós estamos cheios do Espírito Santo, queridos, nós vamos transbordar no fruto do Espírito. Amém? E olha que Deus vai fazer grandes coisas. Você crê? Amém? Foi abençoado? Em nome de Jesus? Então vamos nos colocar em pés. E eu quero orar por você. Que você, nessa noite, com essa palavra, que não é a palavra da pastora Regiane, é a palavra de Deus, você se sinta motivada a buscar a Deus. Que você saia daqui nessa noite inflamado. Que você saia daqui nessa noite desejosa pela presença de Deus. Pelo que Deus vai fazer, pelo que Deus vai mandar, o avivamento que Deus vai fazer nas nossas vidas, na nossa nação, na nossa terra. Amém? Amém? Graças a Deus, porque quando Deus manda o avivamento, gente, não fica só para vocês, porque aqueles 120 que foram visitados pelo Espírito Santo, eles saíram espalhados por Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. E para você, estamos aqui, nós cremos, nós receberemos o Espírito Santo, o poder de Deus sobre a nossa vida. Aleluia. Coloca a mão sobre o teu coração. Eu quero orar por você. Oh, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai eterno, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. O Senhor levanta profeta. O Senhor levanta mensageiros para dizer, direcionar o povo aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que está no teu coração para o coração do teu povo. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor envia disciplina, mas o Senhor também envia misericórdia. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor trata o seu povo, disciplina, corrige, porque o Senhor ama.
mas também o Senhor restaura, o Senhor se compadece, o Senhor tem misericórdia, o Senhor é longânimo, o Senhor é fiel, e a sua fidelidade, a sua bondade e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor, para buscar o avivamento, buscar esse avivamento para as nossas vidas. Queremos nos converter, queremos nos humilhar, nos humilhamos, Senhor, diante de Ti. Reconhecemos, Senhor, nossas falhas, reconhecemos nossos pecados, reconhecemos, Senhor, nossa negligência, preguiça, desobediência, egoísmo, orgulho, ira, discórdia, imoralidade. Nós reconhecemos tudo isso, Senhor, e nós rasgamos nosso coração nessa noite, Senhor. Rasgamos nossos corações diante de Ti, Pai. Envia, Senhor, o avivamento para nós. Senhor, que o Teu filho e a Tua filha saia daqui nessa noite, Senhor, comendo essa palavra. Senhor, que esse filho, essa filha venha sonhar com a Tua palavra. Venha sonhar, venha desejar, venha ansiar pelo avivamento. Que o Teu filho e a Tua filha saia daqui, Senhor, incomodado com a sua vida espiritual, querendo mais de Ti, querendo melhorar, querendo avançar. Oh, meu Deus, envia, Senhor. Meu Deus, alcança as pessoas que não puderam estar aqui também, Senhor. Alcança aqueles que estão assistindo a live, que não puderam estar aqui. Alcança também, Senhor, aqueles que não priorizaram estar aqui. Que eles também, Senhor, sejam despertados, sejam envoltos pela Tua glória. Oh, Pai, nós pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém. Diga assim: eu creio, eu creio, eu creio no avivamento. Diga bem forte: eu creio no avivamento. Eu creio no avivamento para a minha vida. Rápido, eu creio no avivamento para a minha vida. Eu creio no avivamento para a minha família. Eu creio no avivamento para o Brasil. Amém, amém. Levanta a tua mão bem alta e aplaude o Senhor Jesus. Glorifica a Ele, exalte a Ele. Graças a Deus, graças a Deus. Chamar o pastor Renato para fazer o encerramento? Não? Amém? Então, estenda a mão em direção à sua casa. Queridos, sábado nós temos culto dos jovens, viu? Temos a noite jovem. Mande seus jovens para estar conosco às 20 horas. Culto jovem, amém? Domingo, culto de missões. Venha estar conosco, em nome de Jesus. Culto de missões não, né? Segundo culto, culto de primícias. Venha estar conosco em nome de Jesus. Amém? Não esqueça que o horário do culto agora é às 19 horas, domingo. Amém? Senhor querido, muito obrigada. Senhor, despede agora o Teu povo em paz e segurança. Dá, Senhor, uma noite de repouso, de descanso. E dá, Senhor, amanhã um dia maravilhoso na Tua presença, abençoado, e que os Teus filhos levem essa bênção para os seus lares, e que essa bênção venha perdurar, Senhor, durante os dias, no nome precioso de Jesus, amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as mais doces consolações e a comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. Todos digam amém. Graças a Deus. Vá em paz. Um beijo no seu coração. Te vejo aqui no próximo culto. Deus te abençoe.